Eu quero falar então sobre o pensamento dele, a técnica e o estilo dele que vão influenciar na lição principal que a gente pode tomar para o nosso aprendizado de idiomas. Eu já dei algumas lições, né? Seja de se cercar do ambiente que você gosta, etc e tal. Mas eu quero dar uma lição principal aqui, uma técnica também, no final, que é uma técnica bem simples, da qual ele é o culpado dessa técnica, né? Ele me fez pensar nela, ele me fez inventá-la, porque eu queria me aproximar um pouco mais daquilo que ele pensava, do próprio pensamento dele. Eliezer, vou encarar a leitura do História da Literatura Ocidental. Posso encarar? Encare, é uma leitura de 1 ano, tá? Pega então... eu não sei quantos livros você tem vontade de ler neste ano. Se você vai ler o História da Literatura Ocidental, esqueça tudo, leia só ele, tá? Porque é um livro denso, é um livro grande, de 3.000 páginas. O PDF tem 3.000 páginas, como eu já falei, ele é grátis. A Biblioteca do Senado publicou uma versão física que tem 4 volumes. Foram publicadas outras versões também, teve versões que foram publicadas até em 8 volumes. Então é bastante coisa pra ler, tem bastante coisa pra você aprender lá dentro. Mas pra você entender mais de geral como é que ele pensava as ideias, como é que ele pensava os idiomas, como é que ele pensava o mundo, ele entendia o seguinte: a primeira coisa que você tem que entender é que o passado ajuda a interpretar a situação atual. Só pra você entender, pra ele, você não é fruto de uma liberdade total em que nada nunca te influenciou. Você é fruto do passado. O passado te influencia e você tem uma margem de ação, obviamente, você tem um exame de consciência pra fazer, mas você também é fruto deste passado. E não somente da história, mas também das obras de literatura. E é sobre isso que ele gostava muito também. Ele falava que a literatura você não volta pra ela apenas para entender como era uma sociedade. Ou seja, aquela citação do Louis de Bonald, que é La littérature, c'est l'expression de la société, que ele diz que a literatura é a expressão da sociedade. Louis de Bonald escreve isso em 1806. Ele não acreditava só nisso, ou seja, que a literatura é uma porta que você abre para enxergar a sociedade por dentro. Ele acreditava que essa porta também faz o caminho inverso. A porta não só abre para você enxergar como a sociedade é por dentro, mas também ela abre-se para enxergar como você é por dentro. Então é tipo um jogo, né, em que você volta para entender e você acaba entendendo não somente o passado, mas acaba entendendo a você mesmo. Depois dessa minha explicação, que eu tive que quase espremer meu cérebro para tirar ela daí, a literatura e a história e a sociologia, como ele entendia que você volta para entendê-las e acaba entendendo a si mesmo, eu vou ler de novo aquele parágrafo que ele escreve em 1942, tendo 2 anos do ensino de português, que eu acho que o parágrafo se faz mais claro agora. As vozes proféticas do passado ensinam-nos a interpretar a nossa situação. Interpretação que equivale a um julgamento do mundo e de nós mesmos. Vê? Você está aprendendo sobre o mundo, entendendo o mundo, julgando o mundo e a você mesmo. Há um exame de consciência. É só a luz interior que pode iluminar o caminho pelas trevas para conferir um sentido moral ao purgatório dos nossos dias, para acender, na cinza do que foi, a vacilante luz de uma nova esperança. Ou seja, não somente através de leitura, reflexão, etc, que a gente entende como a gente pode viver melhor, etc. E por que isso tem a ver com as obras de literatura? Bom, essas obras de literatura aí, as grandes obras para ele, não ajudam só a formar a sociedade como a você. Por exemplo, a gente nunca mais consegue dizer de um amor, né? Falar, poxa, eles se amam demais, a ponto de um morrer pelo outro, sem não ver a ideia de Romeu e Julieta na cabeça. Ah, mas ele ama um amor impossível, que nunca vai chegar. O amor platônico, né? Que é o amor de Platão. O cara foi enganado e ele gosta de ser enganado, ele vai continuar no engano. A gente lembra do mito da caverna, do Platão também. Poxa, mas será que essa pessoa traiu ele ou não? Será que gosta ou não gosta dele? A traição da Capitu, né? Do Machado de Assis. O parce que c'était lui, parce que c'était moi, do Montaigne, que é uma definição de amor, né? Não, eu amo, mas por que você ama essa pessoa? Não tem como eu dizer por que eu amo ela, diz o Montaigne. É porque é ela, e porque sou eu, só tem isso, eu só preciso falar isso, parce que c'était lui, parce que c'était moi. Tradução de amor, por exemplo, do Camões: amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente, contentamento descontente, andar solitário entre a gente. Poemas que vão criando a ideia que a gente tem, obras que vão criando a ideia que a gente tem sobre determinadas ideias que a gente usa no dia a dia. Neste caso, eu citei o exemplo do amor, da enganação, da traição. A literatura, então, ela não só mostra como é a sociedade por dentro,
para ele, mas como ela também abre-se para mostrar como você é influenciado por isso, influenciado por essas pessoas. E é exatamente por isso que para ele, uma obra que foi conquistada, ou seja, que foi feita lá no passado, ela amplia os limites daquilo que você consegue dizer. Ou seja, uma obra de arte, então, ela amplia aquilo que você consegue pensar de maneiras mais amplas. E toda grande obra que já foi, para ele, toda grande obra, para o Carpo, que já foi escrita, é uma conquista da humanidade, que amplia a sua capacidade de enxergar o mundo e de enxergar você mesmo. Amplia os limites daquilo que você consegue dizer e daquilo que você consegue sentir. E é exatamente por isso que ele convida a você resgatar sempre essas obras. Ele convida você a aprender outros idiomas e você ir atrás de entender um pouco mais isso para entender um pouco mais a você. É exatamente isso que eu quero falar sobre essa lição principal, que é aplicada aos idiomas, que é a minha técnica de repetir frases e passagens. O que é essa técnica de repetir frases e passagens? O que ela tem a ver com Carpo? O que ela tem a ver com idiomas? O que eu faço? Eu pego uma frase de uma citação de algo que eu tô lendo, eu decoro ela e repito ela várias vezes para aprender ela de cor. Isso adianta por quê? Porque você aprende vocabulário, você aprende a pronúncia, você tá em contato com aquilo que você ama, tá em contato com aquele idioma e você começa a fazer parte daquele idioma e ele de você. E aí, o que isso tem a ver com Carpo? Quando você está lendo, seja literatura, seja até um mangá, quando você está lendo qualquer obra que você está lendo no idioma que você está aprendendo, você está resgatando uma conquista humana, ou seja, você está resgatando aquilo que uma pessoa escreveu, que aumentou os limites pensáveis daquilo que você podia dizer. Tudo bem, não vou dizer que um quadrinho qualquer seja de valor intelectual superior a uma obra de Shakespeare. Não estou dizendo isso, mas eu estou dizendo que quando você está próximo de obras que você gosta, você consegue se identificar, seja com uma situação, com um personagem, você consegue se ver naquela situação e aquilo adiciona algo a você, você começa a expandir quem você é. E expandir-se quem você é, pra mim, tem tudo a ver com ética. E ética é entendido como um esforço pra gente sempre viver melhor. Só pra resumir, fazer um resumão, tá? Resumão pra ficar tudo amarrado. Carpo nasceu na Áustria, veio pro Brasil, morreu no Brasil. Morreu contribuindo de uma maneira enorme pro Brasil, pra crítica literária brasileira, escreveu uma das maiores obras sobre história da literatura já escrita em qualquer idioma. Em 2 anos ele aprendeu o português, escreveu um livro chamado Críticas Cinzas do Purgatório, onde ele fala que o passado é um meio que você tem para interpretá-lo, estudá-lo e também para fazer um próprio exame de consciência seu, para você se entender como pessoa, porque tudo aquilo que ficou para trás também influencia quem você é. E diz ele o seguinte, e é bom você ficar atento às grandes ideias, grandes obras. Por quê? Porque elas sim aumentaram o limite do possível de dizer, daquilo que era possível ser pensado e ser dito, porque isso foi uma conquista humana que de fato colocou uma luz onde tinha trevas, onde ninguém enxergava. Ele foi lá e colocou uma luz, entendeu? O amor, o romance como Romeu e Julieta, o amor platônico inalcançável, como o próprio Platão disse, a traição de Capitu, escrita pelo Machado de Assis, etc, etc. Traiu ou não traiu, né? A dúvida da traição, etc, etc. Aumentaram os limites do dizível e do possível. E aí, eu traduzi isso numa técnica muito simples, que é, quando você começa a consumir conteúdo que você gosta, você pega uma frase que te mexe com você, que você acha interessante, mas aí veja qual é o importante da primeira parte dessa sentença. Consumir conteúdos que você gosta. Quando você consome conteúdos que você gosta, você sim tem a oportunidade de encontrar algum artefato desse que expande os limites daquilo que você pode dizer, aquilo que o Carpo chama de expandir os limites do dizível, de colocar, né, em cima, a brasa em cima da cinza onde já se apagou, de você conseguir se expressar de uma maneira que você não poderia falar de outro jeito. No caso, pra mim, a ideia de amor do Montaigne, né, parce que c'était lui, parce que c'était moi, porque era ele, porque era eu, ou no caso, porque era ela, né, parce que c'était elle, parce que c'était moi, porque era ela, porque era eu. Não tem como explicar porque que eu amo, é porque é ela, porque sou eu. Né? Então, a ideia aí é tentar pegar a maior parte desses artefatos que você tem e que você consegue colher e você repetir eles, para que eles não só expandam quem você é, os limites daquilo que você consegue dizer, mas que eles também te ajudem a treinar a tua pronúncia, também te ajudem a aprender vocabulário, também te ajudem a sair de onde você está no idioma que você está aprendendo e ir para frente. E junto com isso você cresce como pessoa.